limpando uma gaveta, olha o que a gente acha. Esquecido, abandonado dentro de uma gaveta, acabando. Isso cabe uma reflexão, uma lembrança de algumas obras que eu tenho. Olha só, 1812, a campanha contra a Rússia. A Rússia entrega seu território devastado ao exército de Napoleão. Batalha de Borodino. Napoleão é obrigado a se alimentar dos próprios cadáveres do seu exército. Deveria ter um filme, cara, sobre o Napoleão Bonaparte, mas infelizmente o cinema é norte-americano, isso não vai acontecer. Contrato Social, Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, uma das maiores obras da filosofia. Olha o que a gente tem aí, cara. Esquecido ali os seus ideais, aquele que se acha senhor dos demais, se torna o maior escravo de todos. Contribuiu até com os Inconfidentes, com seus ideais, a liberdade, as revoluções, 1789, Revolução Francesa, Robespierre, tirou a maioria dos seus textos das obras do Jean-Jacques Rousseau. Tem o Emílio também, né, de Rousseau, que ele diz sobre a propriedade privada e o seu início, sobre o solo, dois indivíduos, um indivíduo cerca um pedaço de terra e diz ao outro, essa terra é minha. Ali começa todo o problema da sociedade abordado pelo Rousseau. Simplesmente o outro indivíduo poderia dizer, não, essa terra é de todos. Martim Lutero, protestante, junto com Erasmo de Roterdã, Funto Brentano, grande obra, aborda o extermínio, genocídio de 300 mil camponeses mortos pelas mãos de Martim Lutero. Assassino Martim Lutero, essa é a verdade. Muitos se denominam evangélicos e não sabem da onde que surgiu o seu fundamento existencial. A morte de Thomas Munzer, me lembro. A gente vai lembrando, cara. Acabando o livro, nossa. Voltaire, um sátiro Voltaire, iluminismo. Voltaire tem um lema que para mim é o lema do iluminismo. Eu não posso concordar com nada com o que você diz, mas eu lutarei para que isso seja dito. Tem um lema maior do que esse, sobre liberdade, os ideais do século das luzes. Século das luzes. Olha aí, René Descartes, Discurso sobre o Método. Primeira obra filosófica que eu li, cara. Esse livro deve ter pelo menos uns 80 anos. 1946, Rio de Janeiro. Ganhei do Dr. Crisógono, que me deu esse livro sobre o método. Eu usei o método sobre o dogmático metafísico que eu acreditava. Como diz o grande Descartes, é um edifício. Se abala as bases do edifício, todo o edifício cairá. O edifício simboliza as nossas ideias, dogmas, verdades que são dadas ao longo da vida. E eu tinha como dogmático a Bíblia e coloquei o livro de Gênesis sobre o Tribunal da Razão de Kant e o edifício todo desmoronou. Ficou somente as ruínas. Ali começou o início da minha razão dentro da filosofia. Immanuel Kant, considerado o maior do iluminismo. Conhecimentos, Revolução Copernicana, cara. O cara revolucionou uma briga entre o racionalismo e o empirismo inglês com John Locke. Aí o Kant vai e fala, tá todo mundo certo, cara. Tem o conhecimento a priori e a posteriori, o conhecimento transcendental e o conhecimento empírico. Kant, o imperativo categórico, o númeno. Sensacional, cara. O número. O que a minha consciência pode alcançar. Os limites da razão. Olha aqui, Nietzsche, o livro do filósofo. Maravilha. Uma crítica ao cristianismo, como sempre, sendo abordado pelo grande Nietzsche. Esse livro trata bastante da vontade de potência, vontade criadora que a arte produz sobre o pensamento humano.
o materialismo da arte. O cara pensa e se materializa aquilo que ele pensa, com a vontade criadora, buracos negros, astrofísica, olha aí, tudo guardado, cara. Tudo guardado. John Taylor, uma turma boa, se eu estiver enganado, Carl Sagan, Stephen Hawking, Albert Einstein, a singularidade, vou lembrando aqui agora, a densidade da matéria, com a sua força gravitacional consome a matéria, tudo acabará, tudo terá um fim, sobre buracos negros, até a matéria escura é consumida pelos buracos negros, e a relatividade de Albert Einstein. Kant, eu gostava bastante da filosofia de Kant, cara. A crítica da razão pura. Nossa, as formas de conhecimento, conhecimentos a priori, juízos, o número que é abordado, junto com Hegel, para mim, os maiores idealistas de todos os tempos, Kant e Hegel. Kant, volume 2, esse é sobre o imperativo categórico. Não precisamos de instituições para a gente ter como normas de conduta. Simplesmente o ser humano sabe o que é bem e mal. Mas entra também Rousseau, que diz que o ser humano foi corrompido pelo meio. Também tem Karl Marx. Somos fruto do meio que vivemos. Platão, olha aí. Platão e o mundo das ideias, o mundo contemplativo. De novo, diálogos de Sócrates, Eutífron, Críton e Fédon. Tudo guardado, cara. A miséria da filosofia de Karl Marx. Uma crítica ao Proudhon, ao Capital, Adam Smith, Lord Lauderdale. Considerado para mim o maior economista de todos, sociólogo Karl Marx. Deveria mudar. Antes de Cristo e depois de Cristo, ser colocado antes de Marx e depois de Marx. Infelizmente, suas ideias foram mal interpretadas. Basta... Entra no YouTube, cara. Todo mundo associa o pensamento de Marx a genocídio e não tem nada a ver, cara. O trabalho alienado, propriedade privada dos meios de produção, mais-valia, proletariado, a luta de classes, o manifesto do Partido Comunista, cara. O cara tem que ler, cara. O cara que fala mal de Marx é porque ele nunca leu uma só página de Marx. É a mesma coisa o cara que tem que ler, cara. Eu vou ter que ler para me saber o que é o outro lado da moeda. E isso, a filosofia contribui muito, cara. Você lê muito, pensamentos, Blaise Pascal. Não me identifico nada com Pascal. O cara da calculadora. Um cara radical, dogmático. Vindo também, né? Tribunal do Santo Ofício, Santa Inquisição, as barbáries da Igreja Apostólica Romana. Apologia de Sócrates, Platão, os diálogos de Sócrates, como diz o grande Sócrates, sou mais feliz que todos vocês. Platão responde, mas por que, mestre? Porque eu preciso de muito pouco para me ser feliz. Grande obra, um toque clássico, Karl Marx, do Durkheim, Max Weber, um livro de sociologia, foi ditado pela Marilena Chaui, uma das maiores pensadores da história do nosso país, junto com o grande Paulo Freire, cara. Nossa, tudo guardado aí. Olha só disso aqui, tapa na cara, Saint-Just. Saint-Just, cara. 1789, Revolução Francesa. Líder do Comitê de Salvação Pública, junto com Robespierre. Algoz, muitos morreram pelas suas mãos. Saint-Just. Fundamentos da Filosofia. Deve ser lido. Antes de começar a ler qualquer obra da filosofia, tem que entender o que significa. Significa metafísica, estética, ética. Basicão aí. Resumão. O Nietzsche, como eu disse.
F. Stone, O Julgamento de Sócrates. Sócrates foi um libertador. Esse livro é bastante interessante, um jornalista norte-americano, cara. Retrata muito bem, vai a fundo sobre a vida de Sócrates. Sócrates foi um carrasco. Contribuiu com a queda da democracia ateniense, junto com Critias e Alcebíades. A gente vai lembrando, cara. É ótimo o espírito humano, a origem do universo. Astrofísica, eu amo astronomia, né, cara? Isso aqui era a época da curiosidade, da busca pelo cosmos. Sociologia. Tem que ser lido, cara. A nossa sociedade, ela tem que sofrer uma crítica, como diz o grande Conte, para ter uma mudança. Mikhail Gorbachev, nossa, perestroika. Novos ideais para o meu país e o mundo. Mikhail, o último grande da União Soviética. Depois entra Boris Yeltsin e joga tudo fora o que foi construído por Lenin, vindo de Karl Marx e Engels. Aqui o Mikhail ainda lutava para a continuidade da União Soviética, do socialismo soviético e comunismo. Psicanálise e os problemas sexuais. Sigmund Freud, com certeza. Dr. José Luiz Ribeiro de Souza. Os desejos reprimidos dentro do inconsciente, do id, do superego e do ego, vão se transformar em traumas, neuroses, fobias, psicopatia, esquizofrenia, todos os males da alma. Denis Diderot, o pai da enciclopédia, iluminismo, o sobrinho Ramillot, um sátiro igual ao Voltaire, Bertrand Russell, idealista, o poder, o ser humano movido pelo seu poder e glória. Eu tenho medo desse tipo de literatura. Já me vem em mente Adolf Hitler. Se você não se enquadra nos meus ideais, você não serve. E aí, cara, as obras aí acabando dentro de gaveta. Nossa, mas é muito bom relembrar o espírito dos grandes que contribuíram com o meu espírito.